De acordo com o levantamento feito pelo jornal Estadão, o número de ações protocoladas por partidos políticos no STF quadruplicou desde 2003, saltando de 472 processos entre os anos de 1989 e 2002 para 1.892 de 2023 até junho de 2025. Esse avanço transformou o Supremo em uma espécie de arena central das principais disputas institucionais recentes, com partidos acionando a Corte para barrar o decreto de Lula, que elevou o IOF, e para contestar o modelo das emendas parlamentares. Esse uso do STF como atalho político também expõe o tribunal a críticas, principalmente por conta das muitas decisões individuais e por interpretações que muitas vezes extrapolam os limites constitucionais, para não dizer todas as vezes. Uma das explicações para o uso político do STF é a dificuldade que os partidos têm em construir consensos no Congresso, levando as disputas para o Supremo tentar resolver os impasses. Ou seja, o que a gente está vendo na prática, professor, é o STF legislando claramente, isso sendo acionado o tempo todo como uma medida legislativa. E assim, o PSOL fazer isso, o PT fazer isso, ok, entendo. O grande problema, a questão central é o STF aceitar, acolher e passar a legislar e aceitar aquele processo. Nós vimos isso aqui no estado de São Paulo com a privatização da Sabesp, que foi barrada e ficou aquele imbróglio todo por conta do PSOL, e com as escolas cívico-militares. Ou seja, não é só Brasília que nós estamos falando. O tamanho do problema é muito maior do que se imagina. Geise, só tem uma coisa que eu concordo com a manifestação de um ou outro desses ministros. É de que o desenho constitucional permite essa porcaria. Essa é a razão pela qual eu sofri muito. Mas no momento que eu li a Constituição, com todo respeito a todos que juristas, no momento que eu li a Constituição, eu disse isso aqui é um lixo. Vai dar errado. Totalmente desarticulada, ela é feita para não dar certo, não pelas defesas dos direitos que faz, mas pelo sistema que desenhou. Toda Constituição que presta, ela começa dizendo qual é a forma de governo, qual é a estrutura do Estado. Depois ela vai e fala do Estado Democrático de Direito e apresenta. Aqui começou tudo errado. Os Estados Unidos, por exemplo, são 7 artigos que falam como se organiza o Estado norte-americano. Depois vem as emendas que falam como se instaura o Estado Democrático de Direito. Aqui tudo foi... Então, nesse sentido, o que eles estão falando é certo, mas mostra como eles... Aí fica uma espécie de má intenção. Porque se sabem que isso é mal desenhado, então eles não devem dar continuidade a esse desenho que é uma verdadeira aberração. E é o que eles fazem. Qual é o grande problema que a gente identifica aí? Primeiro, como você já falou, Gesiane, não é só uma questão federal, a questão dos estados estão sendo discutidas lá. Mas por que isso acontece? Porque transforma tudo isso em problema jurídico que possa ser dialogado numa última instância. E o erro está a ter o STF como uma última instância. O STF não poderia ser recursal. Ele deveria ter a obrigação de ser exclusivamente constitucional. Razão pela qual pode ser uma petulância minha. Mas quando dizem, não, é que o STF é o último a quem deve ser dado o direito ao erro. Não. O STF não tem o direito de errar se ele cumprir apenas a sua função, que é a função constitucional. E cumprindo a função, que é fazer a análise constitucional, porque ele não teria direito de errar? Porque ele leria e diz, isso aqui é constitucional ou não. Se é constitucional, toca. Se não é constitucional, vai para quem tem o papel de reformar, refazer, adequar ou transformar a Constituição, que é o legislativo, que são aqueles que são eleitos pelo povo. Então, quando você olha o que está aqui, o problema está nesse desenho constitucional. E aí, ao permitir que um STF seja recursal, com os penduricalhos que foram colocados no desenho do legislativo brasileiro, dentre eles o foro por prerrogativa de função, e a possibilidade de algum partido judicializar uma decisão que o próprio legislativo toma, e ele só faz isso já por um outro erro do desenho do sistema político brasileiro. A forma como é feita o processo eleitoral, em que você permite que partidos são inexpressivos, insignificantes, não representam porcaria nenhuma, tem um representante lá. E que se tiver um deputado, tem uma liderança desse partido, essa liderança tem força. Esse indivíduo que não significa nada,
ele pode judicializar, dizendo, não, o legislativo não está falando, eu discordo. Como eu não tenho capacidade de discordar aqui, eu discordo no STF. E o STF assume o papel e, como eles não estão preocupados com a ordem do país, mas apenas com o poder, acabam legislando, porque um indivíduo que não tem um mínimo de capacidade intelectual ou valor moral para defender o que é correto para a estrutura social brasileira, acaba sempre na briga pelo poder judicializando. Aí você encontra essa aberração, e agora vou encerrar. Você vê essa aberração em que você tem 472 processos de 89 a 2002 e 1892 de 2023 até junho de 2025, incluindo o PL. O que resta para o PL? Ele tem que judicializar também, porque ele sabe que a maior aberração que foi construída por essas porcarias desses partidos danicos, que não estão preocupados com o Brasil, mas apenas com seus interesses do próprio partido, foi transformar o STF na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Esse foi o desenho que se configurou. Então você tem 3 casas. A primeira casa, que é a Câmara, tem a sua Comissão de Constituição e Justiça. A segunda casa, que é o Senado, tem a sua Comissão de Constituição e Justiça, que tem o papel exatamente de analisar os projetos de lei para saber se eles são constitucionais ou se eles podem ou não ser tocados adiante para ser votados no plenário. Essa é a função dos 2. Mas a gente tem a terceira casa, que é o Congresso, que as pessoas não falam. O Congresso é uma terceira casa que junta os 2, com papéis e atribuições específicas. Ele não tem Comissão de Constituição e Justiça. Quando esses partidecos judicializaram as decisões políticas que são tomadas no parlamento e jogaram para o STF, o que o STF fez? Estou no melhor dos mundos, porque agora eu sou a CCJ do Congresso. É a porcaria que eles inventaram.